presidente da Comissão de Economia e da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista da Alerj vai pedir alteração no texto do projeto de lei que impede que o consumidor seja cadastrado como inadimplente pelo credor, sem que a carta de aviso de recebimento seja assinada por ele. A proposta, que está em pauta para ser votada ainda esta semana na Alerj, recebeu muitas críticas do setor varejista e pode prejudicar a economia do Estado. A legislação atual já obriga o credor a comunicar o consumidor por carta simples sobre uma dívida. Segundo a lei, após o recebimento, o consumidor tem 10 dias para pagar. Caso contrário, será negativado. Mas o texto do projeto, de autoria do deputado Geraldo Pudim, diz que os consumidores só poderão ser incluídos na lista de inadimplentes em banco de dados e cadastros após receberem a carta no formato aviso de recebimento. Ou seja, se o consumidor não assinar a carta, ele não poderá ser negativado. Você imagina que o consumidor ele tem que assinar ou consentir uma carta para que ele seja negativado. Ou seja, isso a partir do momento que você tem redes sociais e tudo mais, os consumidores vão aprender, né, que não devem assinar a carta. Outro ponto é que os Correios entregam apenas em horário comercial. Hoje as pessoas todas trabalham, elas estão fora de casa. Como é que elas vão assinar uma carta sendo que elas não estão presentes? Então, algo que tem como essência que seria melhorar o processo de comunicação para o consumidor, ele na verdade vai prejudicar o consumidor como um todo, gerando prejuízo para os negócios, gerando desemprego, gerando aumento dos preços, né? E a própria, por consequência final, a própria economia do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi inspirado em uma iniciativa do Estado de São Paulo. A lei da carta com AR gerou perdas de 3,3 bilhões de reais para o Estado. Para o representante da SPC Brasil, além de desemprego, aumento de juros para o consumidor e diminuição de créditos, a substituição na lei da carta simples pelo modelo com aviso de recebimento vai levar os registros de dívidas para os cartórios de protestos. O registro com carta R aumentou em quase 7 vezes o custo para o registro dos inadimplentes nos bancos de dados. Com isso, houve em São Paulo uma migração imediata para os registros das dívidas em cartório de protesto. Isso acaba onerando demais o devedor e vai haver a consequente migração dos registros de dívida dos bancos de dados, dos birôs de crédito, para os protestos em cartório. E isso ainda causa um maior efeito colateral, que é a restrição do crédito para as pessoas de nível de classe social mais baixa, para as pessoas de área de risco, porque o crédito passaria a ser verificado pelo CEP e não mais pela história creditícia do consumidor. O deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Economia e da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista da Alerj, disse que é preciso alterar o texto do deputado Geraldo Pudim para não provocar prejuízos ao Estado. Ele quer substituir na matéria a carta de aviso de recebimento por carta simples e incluir também endereços eletrônicos para que os consumidores não sejam prejudicados. O objetivo agora é procurar o autor original do projeto, né, para tentar produzir em diálogo com ele um texto de consenso, de modo que quando o projeto retornar à pauta de votação nos próximos dias, a gente tem um consenso formado não apenas por esta audiência, mas também pelo próprio autor. Acho que vai prosperar, nós vamos manter o interesse e os direitos do consumidor sem, no entanto, prejudicar o setor do varejo, que é o que mais emprega no Rio de Janeiro e no Brasil.